Boa noite, igreja, que a paz seja convosco. Boa noite, meus irmãos, vocês que nos assistem, que a paz seja convosco. É uma alegria poder estar na casa de Deus. A palavra de Deus diz assim que é melhor um dia na casa de Deus, é melhor que 1000 dias em outros lugares. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver. Você que está em casa agora, você que está aqui presencialmente, fique de pé, feche os seus olhos, vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e eterno Pai, eu quero nesse instante orar e te agradecer, Senhor, por esse privilégio de poder estar na tua casa, de poder estar na tua presença. Ó Deus, nesse instante, Pai, eu também oro por este homem, por essa mulher, por essas vidas, Senhor. E repreendo, Senhor, tudo aquilo que é contrário, repreendo, Senhor, tudo aquilo que é maligno. Ó Deus, que tu venha, Senhor, fazer algo extraordinário nessa noite. Que tu possa, Senhor, agora visitar essas vidas, ó Pai, que aqui estão. Que tu visite, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Aqueles que estão nos presídios, Senhor. Aqueles que estão em casa, Senhor, frustrados com alguma enfermidade, Senhor. Alguma doença psicomática na alma, no espírito, no corpo. Ó Deus, eu peço agora que tu envies, Senhor, uma legião de anjos. E que tudo aquilo que é maligno, contrário, tudo aquilo que não procede dos céus, caiam por terra, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu oro e peço, Senhor, que tu opere o milagre e que seja desfeito, Senhor, toda obra maligna, que seja, Senhor, desfeito tudo aquilo que é contrário, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, tivemos um probleminha técnico. Hoje a pastora Vivi não pode estar conosco. E eu gostaria que os irmãos pudessem sentar um pouquinho. Você que está em casa, eu quero hoje trazer uma palavra de Deus para os irmãos. Nós estamos numa série de mensagens que tem como título, como mote da mensagem, fé para recomeçar. Você precisa de fé para recomeçar. E hoje eu quero falar de Elias. Elias, uma fé que opera no sobrenatural. Você que tem a palavra de Deus, abra comigo no livro de Tiago. Você que tem sua Bíblia, você que tem seu smartphone, você que está em casa, abra a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Também quero que você convide mais alguém para poder estar nessa transmissão. Compartilhe com os amigos, com os grupos, para que possam ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser sucinto, mas bem preciso naquilo que Deus tem para nós essa noite. Uma fé que opera sobrenatural. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha que maravilha, irmãos. Elias, um homem comum, igual eu e você. Também abra a palavra de Deus em 1 Reis, que vai ser a base da nossa mensagem hoje. 1 Reis capítulo 17. Olha o que diz lá. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho
e deem ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam o pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Olha que maravilha, irmãos. Tiago cita Elias como um exemplo eficaz. Tiago, como nós lemos, Tiago 5,17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago destaca que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A expressão sujeito às mesmas paixões que nós significa que Elias tinha as mesmas tentações, as mesmas inclinações ao pecado que nós, mas ele resistia. O livro de Tiago está dizendo que Elias não era um super-homem, que não era poderoso, que não usava capa para voar, que não tinha olhos de fogo que destruía pedras. Não, ele não era aqueles super-heróis que nós estamos acostumados de quadrinhos ou de desenhos. Sabe o que acontece com nós cristãos? Que nós criamos uma perfeição que só Jesus pode ter. Nós olhamos para o irmãozinho, para o fulano beltrano, e comparamos que tem que ter aquela santidade. Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que eu e você. Elias não era um super profeta, não era um super crente, não era um super homem de Deus, mas simplesmente um homem. Mas sabe qual a chave? Qual o segredo que eu extraio daqui? O segredo é que Elias, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ele vivia com Deus. Elias andava na presença de Deus. Elias era submisso à vontade de Deus. Sabe o que eu vejo, irmãos? A grande diferença de muitos cristãos da atualidade para a de Elias, sabe o que eu tenho visto? É que boa prática dos crentes não tem uma prática de oração, não tem uma prática de conversar com Deus, de caminhar com Deus, de conversar, de ter afinidade com Deus. Não desfrutam de uma comunhão constante com Deus. São cristãos que vivem não no sentido pejorativo, mas vivem ancorados sobre muletas,
ou melhor, escorado sobre muletas. Que muletas são essas, pastor Marco? Aquela muleta da oração pelos outros. Quando eu era pequeno, o meu vizinho, ele tinha umas galinhas angolona. Já viram aquelas galinhas angolona? Tá fraco, né? Tá fraco, tá fraco, tá fraco. E eu vejo muitas pessoas assim, 6 horas, muito crente, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Como se fosse a oração de A ou B ou C. Se fulano orar por mim, vai acontecer um milagre. Acontece sim, não tenho dúvida. Mas você pode orar se você tiver fé. Não naquele que abençoa, mas no dono da bênção, em Deus. Você vai alcançar. Pare de ficar de mimimi, pare de ficar de e comece a colocar em prática aquilo que Deus te deu. A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus te revestiu de poder e autoridade, e no nome de Jesus você pisará serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Você tem autoridade no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pare de ficar transferindo. Pare de ficar na dependência de coisas e circunstâncias e confie em Deus. É a mesma coisa de um guarda de trânsito. Quando o trânsito está caótico, ou quando ele está direcionando o trânsito para que venha fluir, você não olha para a estatura dele, você não olha para a cor dele, você não olha para quem ele é, mas você olha para o seu uniforme, você olha para a autoridade que ele tem. Essa autoridade Deus te deu em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós queremos pintar uma santidade sobrenatural. Elias foi santo, mas ele também era sujeito às mesmas falhas que eu e você. Mas sabe qual a diferença que Elias tinha? Ele tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus. Ele conversava com Deus, estava conectado com Deus. É como você está com o seu celular, quando você não tem internet, você fica procurando sinal. Assim temos que ser nós. Nós temos que estar conectados com Deus, buscando a presença de Deus. Eu quero a Deus, andando com Deus. Senhor, fala comigo de manhã. Bom dia, Espírito Santo. Senta comigo, ora, conversa com Deus. Deus quer afinidade. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? O que é intimidade, o que é afinidade? Eu tenho um sobrinho de 1 ano e pouquinho. Eu quase não tenho muito contato, por causa da correria do dia a dia, as horas trabalhadas. E eu vejo, quando eu vejo ele crescendo, evoluindo. Mas no primeiro momento, quando ele me vê, ele estranha. Ele olha meio assim. Por quê? Mas depois que eu vou conversando, vou brincando, falando, ele começa a se abrir, começa a dar gargalhada e rir. Sabe o que é isso? É afinidade. Porque quando você não tem afinidade, quando você não tem intimidade com alguém, você fica meio acanhado, você fica meio na defensiva, você fica meio restrito. Mas Deus, Ele é Pai, e Ele diz como é que pode um filho ficar restrito ao pai. Não fica. Quando o filho está com fome, o meu filho, esses dias, eu sempre procuro dar o melhor para ele. Ele vai lá e pega, papai tem isso, e vai lá e pega, e não pergunta. Ele vai lá, eu vou pegar um sorvete, e pega isso, pega aquilo. Por quê? Porque ele tem intimidade. E Deus quer ter intimidade contigo.
Deus quer intimidade. Deus, Ele não ama o pecado, irmãos, mas Ele ama o pecador. O que Deus está dizendo, meu filho? Eu quero que você, mas pastor, eu não sou suficiente, eu sou muito pecador, eu cometi muitas falhas, eu cometi muitos erros. É isso que o acusador faz. O acusador todos os dias fica jogando setas na tua mente, dizendo que você não é capaz, que você não merece o perdão de Deus, que você não merece a graça de Deus, que você não é autossuficiente, que você é pecador demais. Mas Jesus fala, a palavra de Deus fala: eu pego os seus pecados, jogo no mar do esquecimento e não me lembro mais. Quando você confessa com a boca, quando você se arrepende, quando você diz: Senhor, me perdoa, e Jesus vem e te perdoa. Para de ficar dizendo: eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não preciso, Deus me abandonou. Não, irmãos, Deus, Ele te ama. E quando você começa a ter essa afinidade, quando você começa a conversar com o Pai, quando você começa a abrir o seu coração, Deus começa a fazer prodígios e maravilhas. Essa é a grande diferença de Elias para os cristãos hoje, da atualidade. Elias praticava oração. Você acha que é fácil orar, irmãos? O celular ali do lado, a TV do lado, e fingindo, não é fácil. Acho que é fácil orar quando você está dobrado o joelho, de repente você vê está dormindo, não é fácil. Tantas coisas que tentam te distrair. Os discípulos estavam com Jesus, quando Jesus estava próximo para ser crucificado. O que aconteceu? Ele escolheu os mais próximos. O que aconteceu com eles? Dormiram. Mas a oração é um exercício. E quando você começa a conversar com o Pai, quando você começa a orar, você começa a ter mais sintonia, mais comunhão, mais direção. Oração, meus irmãos, é o grande segredo para nós vencermos. A oração, ela nos faz submissos. A oração nos faz dependente a Deus. Começa a praticar. Começa a buscar de Deus. Pastor, mas eu não sei orar direito. Ore a Deus da maneira que você sabe. Se você batizar com o Espírito Santo, pastor, não sei orar, fala em línguas. Mas começa a orar. Começa a nutrir. Começa a orar, mas eu não tenho força, eu não tenho vontade. Vai sem vontade. Porque esse é o segredo de você vencer. Para de ficar 6 horas por mim. Hoje 6 horas eu ore a Deus. Esse é o segredo. De fato, meus irmãos, Deus atendeu a oração de Elias, cerrando os céus por 3 anos e 6 meses, para que não chovesse. Mas Elias era o cara, irmãos. Nós vemos ali, Tiago falou que ele era sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros que nós, que era imperfeito. Elias fechou os céus através da oração. E através da oração ele teve que orar outra vez para que o céu se abrisse e viesse chuva. Isso tudo aconteceu lá no Monte Carmelo. Sabe que eu vejo, irmãos? Sabe que eu tenho visto, presenciado? É que nós estamos vivendo em um tempo que não tem sido tão diferente do tempo do profeta Elias. Do tempo que o profeta Elias viveu. Por isso, cada vez mais, nós precisamos firmar na fé
para andarmos na dimensão espiritual que Deus quer para nós. Quem entendeu, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga não amém. Você que está em casa, você está entendendo, diga amém. Nós precisamos, irmãos, nos firmar na fé para andarmos numa dimensão espiritual que Deus quer para nós, que Deus tem para nós. Ah, pastor Marcos, mas era naquele tempo. Era lá no tempo que não tinha essas coisas igual o dia de hoje. Mentira, irmãos. Na época em que o profeta Elias viveu, a nação de Israel estava mergulhada no pecado. E não é diferente de hoje, irmãos. O que eu não vi nessa vida é só vaca voar. Alguém viu vaca voar, irmãos? Quem que viu vaca voar? Quem viu vaca voar, por favor, procura um psiquiatra, um psicólogo, né? Eu só não vi vaca voar. Mas o povo estava mergulhado no pecado, despreocupado, distanciado de Deus, ocupado com a sua vidinha, ocupado com a sua carreira, ocupado em ter status, em posição, ocupado em querer conquistar. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas esquecendo das coisas de Deus. As pessoas têm invertido os papéis, os valores, e como diz o meu sogro, coloca a carroça na frente do boi. Invertindo os valores, a Bíblia fala o quê? Buscai as primeiras coisas e depois o reino de Deus. Não, a Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus, irmãos? É pregar o evangelho para todos, é fazer a obra de Deus, falar de Cristo, libertar, restaurar as famílias, libertar o dependente químico, libertar aqueles que estão com as suas almas amarguradas, curar os enfermos, ajudar aqueles que necessitam. Buscar o reino de Deus é Jesus ser o senhorio da sua vida, ser o senhorio da igreja. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos vendo uma inversão de papéis, aonde eu quero ser, eu quero mostrar, eu quero ter posição. E esquece de buscar as coisas de Deus. O povo estava mergulhado no pecado. Irmãos, o pecado sempre existiu, mas nós temos que separar, nós temos que ser luz, nós temos que ser um divisor de águas. Nós temos que ser diferentes, fazer a diferença nesse mundo. Nós não podemos ser chove e não molha. Não podemos ser chove e não molha. Nós temos que fazer a diferença. O profeta Elias viveu num tempo assim, irmãos, não diferente dos nossos. A nação de Israel estava mergulhada no pecado. A nação de Israel estava vivendo sob o domínio de Jezabel. Jezabel era uma mulher mais endemoniada do que o próprio demônio. Jezabel oprimia o povo e fazia que o povo desvirtuasse
dos princípios e da palavra de Deus, pregando valores, pregando coisas que não era compatível com aquilo que Deus dizia e orientava pela sua palavra. Jezabel trouxe o culto a Baal e aos outros deuses pagãos. E hoje nós vemos pessoas querendo dizer que o errado é o certo e o que o certo é errado, querendo desarticular, desmontar os valores da fé, do cristianismo, da família. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual, uma opressão sobre a humanidade. Não é diferente do tempo de Elias, mas Deus chama Elias exatamente, irmãos, para ser um agente transformador. Deus nos chamou, igreja, para sermos uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que não fica presa às quatro paredes, mas que propaga o Evangelho de Cristo, que prega as boas novas, que prega aquilo que Jesus fez e fará. Uma igreja relevante não é aquele que briga, se gladia por posições, por status, mas é aquele que fala do amor e do perdão de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós na cruz, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta, e que Jesus vai voltar para buscar uma igreja imaculada, santa. Mas nós estamos sendo, muitas vezes, chove não molha. Mas Deus nos chamou para ser agente transformadores, como Elias foi naquela geração. Deus chamou você, irmão, irmã, você, igreja, para ser alguém que seja alguém que transforme, um agente de transformação, que seja a resposta para essa nação. Elias foi um homem de fé. Elias creu que somente Deus poderia mudar a situação caótica e que se encontrava a nação de Israel. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? E a cada dia mais eu tenho me prendido, firmado na palavra de Deus. A Bíblia fala que uns colocam as suas forças em carros, outros colocam as suas forças em carruagens, mas a nossa força não vem nada disso, a nossa força vem do Senhor. Irmãos, não importa se você é ou não é, se você tem isso ou não tem na conta bancária, se você tem um diploma ou se você não tem, irmãos, tudo isso é irrelevante para Deus. O que nós precisamos é que Deus seja o Senhor das nossas vidas, que Deus seja o Senhor. A Bíblia diz assim: e vão seria nós acordarmos pela manhã, e vão seria nós colocarmos guardas, cuidando das nossas casas. Se Deus não fosse o Senhor, o Brasil, a nação, a nossa família precisa do Senhor. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas não têm identidade, não sabem para onde vão, não sabem para onde querem ir. Mas sabe por quê? A igreja precisa ser um agente transformador, alguém que faça a diferença nesse mundo. Deus nos chamou, igreja, porque o mundo está caótico, está desvirtuado, sem pai, sem beira, sem direção. E nós precisamos mostrar que Deus é Pai, um Pai que ama, que perdoa, que restaura. Israel se encontrava numa situação caótica, conturbada, crise econômica, crise política, crise social. É diferente de hoje, irmãos? É diferente de hoje? Não. Deus nos chamou para ser agentes que transformam. Irmãos, a Bíblia não fala muito de Elias. Apenas diz que ele era um tisbita, pois nasceu da cidade de Tisbe. Não menciona nada sobre a sua família.
Mas Tiago nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? Um excesso de santidade nos púlpitos, na igreja, porque tu tem que ser isso, tem que ser aquilo. Oh, glória, tu vai para o inferno. Quantas vezes eu vejo isso, irmãos? Quantos jovens que estão aí perdidos porque não tiveram discernimento e direção numa palavra. A Bíblia fala que a nossa língua é como uma espada, uma faca. Então nós temos que cuidar, irmãos, porque nós podemos incendiar. Nós temos que cuidar. E nesses 42 anos de vida eu tenho aprendido que a cada vez mais nós temos que pensar, respirar e agir. Porque se nós agirmos por impulso, nós vamos colocar tudo a perder. Quantas vezes nós trocamos os pés pelas mãos? Ah, pastor, mas Elias era muito santarrão. Elias era um profeta poderoso. Elias era o cara, irmãos. Tiago está dizendo que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ah, mas eu não vou no culto hoje porque eu briguei com a minha esposa, pastor. Eu não vou no culto hoje porque eu... Sabe como é que você controla isso? Através do fruto do Espírito Santo. Quando você vai tendo intimidade com o Pai, quando você vai se alimentando da palavra, quando você vai andando com o Pai, Deus vai te dando graça, Deus vai te dando sabedoria. Peça para Deus sabedoria, irmão. Irmão, peça para Deus sabedoria. Eu sei que muitas vezes a vontade de esganar Elias também tinha isso. E Deus fez coisas extraordinárias. Mas sabe o que o diabo quer? Quer que você fique longe das coisas de Deus. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, porque eu sou muito pecador, eu sou muito isso, eu não sou merecedor. Irmãos, quando você fica com esse jugo maligno, o diabo faz a festa. O jugo de Deus é suave, o seu fardo é leve. Ah, pastor, mas é muita opressão, é muita luta, muita dificuldade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer tirar esse fardo. Jesus quer te restaurar, para que você seja alguém que transforme vidas lá na sua rua, lá na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Você é um filho amado de Deus. Elias, Tiago está dizendo que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, era tão humano quanto qualquer um de nós. Sabe qual que era a diferença dele para nós hoje? É que ele cria, ele tinha fé, ele cria num Deus incondicionalmente. Ele cria num Deus incondicionalmente. O que é isso, pastor Marcos? Ele era um homem que andava no sobrenatural de Deus. Era um homem que acreditava num Deus todo-poderoso. O homem que cria, como se fala em Deus, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. É que nós queremos, como diz um amigo meu, queremos inventar a roda. Queremos arrumar desculpa. Deus continua no trono e nada acontece debaixo do céu sem a permissão dele. É que o nosso inimigo quer nos distrair, quer que nós percamos o foco, quer que nós ficamos dispersos. Mas nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus. Deus continua existindo. Deus existe. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga não amém. Irmãos, eu não estou dizendo que é para vir de qualquer jeito, não. Existe arrependimento, sim. Tem que se arrepender, tem que se converter. O que é conversão, irmãos? É
virar, mudar de rota, deixar o caminho errado, o caminho que distancia de Deus, do pecado, e voltar-se para Deus. É isso que eu estou dizendo. Só para ficar bem claro aqui. Então eu linkei as 3 características das pessoas que rompem na fé: vivendo o sobrenatural de Deus, baseadas em Elias. Então vamos a elas. Eu linkei 3 pontos. Então aqueles que rompem em fé sobrenatural, primeiro ponto, tem uma intimidade com Deus. Aqueles que rompem em fé sobrenatural, primeiro ponto, tem intimidade com Deus. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, irmãos. Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias disse para o rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você não sabe quem você é. E eu gosto muito desse exemplo. Quando a pastora Vivi está pregando às quarta-feiras e ela precisa do carro, eu vou para o trabalho de Uber e volto de Uber. Então o que diz? Uber, eu mexo no aplicativo, ele pergunta onde eu estou e para onde eu quero ir. Quando você sabe aonde você está, o Deus que você serve, quando você sabe o que a palavra de Deus diz, quando você sabe a autoridade que você tem no nome de Jesus, quando você sabe que o nosso Deus é um Deus criador dos céus, que as galáxias, irmãos, domingo passado eu peguei que mais de 130 bilhões de galáxias estão sob o poder de Deus. Você tem intimidade, você tem poder. Jesus disse: você vai virar para aquelas montanhas, sai daqui e vai para lá. Mas quando você não sabe quem você é, você vai ser igual aquele discípulo no meio da tempestade. Ele estava no barco e o barco começou a ficar conturbado, balançado, sacudido no meio do mar. Imagina, irmãos, quem já foi em alto mar, tudo escuro, irmãos. E começou a balançar. E um dos discípulos falou: é um fantasma, é fantasma. Eles ficaram com medo mais ainda. Eles falaram: opa, tem alguém diferente lá, é o Senhor Jesus. E um falou assim: se tu for Jesus mesmo, então deixa que eu vá e ande sobre as águas. Isso resumindo a história, os irmãos já conhecem. E ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para os ventos, para a tempestade, ele começou a naufragar. Irmãos, quando você deixa de fintar os olhos em Deus, quando você deixa de ter sintonia com Deus, quando você deixa de ter intimidade com Deus, você vai perder a bênção, você vai perder a direção, você vai perder o foco. Quando você começa a olhar para o pé, quando você começa a olhar para baixo, encurvado, quando você começa a andar com um espírito de derrota, quando você começa a andar com um espírito de coitado, de um espírito de derrotado, você vai perder aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que não é para nós andarmos cabisbaixo, porque Deus não nos fez por cauda, mas Deus nos fez por cabeça. Porque por cabeça, para você andar olhando para frente, olhando para Deus. A Bíblia também fala que nós não devemos olhar para baixo, mas a Bíblia diz assim: elevo os meus olhos para o alto,
de onde virá o meu socorro? Porque se você ficar olhando para baixo, se você ficar olhando para as montanhas, se você ficar olhando para o lado, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Mas você tem que olhar para onde? Para o Senhor, porque do Senhor que vem toda a boa dádiva, vem todo o dom perfeito, vem toda a graça. Então temos que olhar para onde? Para Deus. E quando você tem intimidade, quando você sabe quem você é em Cristo, quando você sabe o Deus que você serve, quando você sabe que você é o templo do Espírito Santo, a presença de Deus mora em você, você não vai andar derrotado, cabisbaixo, ou você não vai andar reclamando, mas você vai alcançar o sobrenatural de Deus. Somente, irmãos, alguém que nutre uma vida de intimidade com Deus tem autoridade para declarar palavras como estas: segundo a minha palavra. Só quem tem intimidade com o Pai. Mas era Elias, irmãos, lê de novo. Voltamos lá que Elias, como o Tiago diz, era um homem natural igual a nós, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas tentações que nós. Então o que você precisa? Nutrir, regar. É a mesma coisa, esses tempos nós temos um coqueiro, a pastora Vívia tem uns coqueiros lá em casa, bonito. E eles estavam morrendo. Dois. E aí eu disse, não vai morrer esse coqueiro. Eu amo tanto, acho tão bonitinho. E eu orei. E eu comecei a regar. A pastora Vívia regava, e aí está lá o coqueiro, irmãos. Você precisa nutrir, você precisa regar água, você precisa orar. O que é isso? Você precisa intimidar, porque se você ficar desconectado, se você não nutrir, se você não regar, se você não orar, você vai fazer o quê? Vai se distanciar, vai mirrar. Deus quer intimidade contigo. Deus quer intimidade contigo. Intimidade, irmãos, é o resultado de fé. E fé é o resultado do conhecimento, da intimidade que você tem com Deus. Como não há como conhecer a Deus sem ser pela palavra dele. Logo, conhecer a Deus tem que ver como conhecer através das Escrituras. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração e de adoração. A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, e esse versículo eu nunca tinha entendido, irmãos. Nunca tinha entendido. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu tinha algumas áreas que eu era muito inseguro. Algumas decisões profissionais, algumas decisões eu ficava meio inseguro. Mas eu pedi para Deus sabedoria, eu comecei a orar a Deus. E Deus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E eu comecei a ler a Escritura, irmãos, e eu vi que quando a igreja recuava, quando a igreja não se posicionava, quando os homens de Deus não se posicionavam, a igreja era oprimida. Mas quando a igreja se posicionava, quando nós líamos a palavra de Deus, quando nós tomávamos a autoridade que nós tínhamos em Deus, Deus fazia o extraordinário. Vinha a perseguição sim, vinha as lutas sim, mas se posicionavam. E nós precisamos se posicionar como cristão, conhecer a verdade. Nós temos que orar, nós temos que ter adoração. Elias teve autoridade. Elias teve autoridade. Mas para nós termos autoridade, irmãos, em Deus, para nós nos posicionarmos em Deus, para nós nos posicionarmos nessa sociedade, nós precisamos de intimidade que Elias teve com Deus.
Olha o que diz o Salmo 9:10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Ei, pare de ficar dando ouvidos. Pare de ficar dando ouvido a coisas que não te levam a Deus. Toda vez que alguém deu ouvidos aquilo que não é a palavra de Deus, aquilo que não é coisa de Deus, perdeu a bênção de Deus. Como assim, pastor Marcos? Eu preguei esses tempos. Cuide do seu jardim. Adão e Eva, seu propósito de vida. Você pode olhar lá no YouTube. E Adão e Eva, Deus deu o jardim para eles cultivar, para eles cuidar. Mas o que aconteceu? Eva começou a dar ouvido a quem? A serpente. E ela saiu do propósito. Adão deu ouvido a quem? A mulher que deu ouvido às serpentes. E o que aconteceu? Perdeu o jardim. E às vezes a serpente, o inimigo, vai jogar certo dizendo que Deus te abandonou. Que Deus não... Irmãos, olha que antibíblico. Deus não quer saber de mim. A Bíblia diz que Deus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia, mas é tanta luta, pastor, é tanta dificuldade, irmãos. Eu não vim pregar teologia da prosperidade, não vim pregar que você dá isso para ganhar aquilo, não. Eu vim dizer para você o que a Bíblia diz. Jesus diz assim: ei, no mundo vocês vão passar aflições, no mundo vocês vão passar tribulações, mas espera aí, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quanto? Mas Deus, parece aquele, eu tenho um filho de 10 anos e muitas vezes ele é mimado. E porque eu quero. E nós ficamos mimados com Deus. Oh Deus, tu não me deu, eu vou ficar bem, me quer, mal me quer. Eu não vou falar contigo, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar. Pare de ser criança e começa a ter uma maturidade. Começa a ter intimidade com o Pai. Começa a orar. E quando você vai orando, você vai ver que um pai, a Bíblia fala quem é o pai, que o filho pedindo pão dará pedra. Muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, porque Deus sabe o que é bom. Se um pai sabe o que é bom para um filho, quanto mais o nosso Pai dos céus. E às vezes nós somos mimados, queremos o nosso tempo, e Deus nos abandonou, e damos ouvido às serpentes, damos ouvido às dificuldades, olhamos para as tempestades. O que pode separar do amor de Deus? As lutas? Tem Romanos. O que pode me separar do amor de Deus? Nós somos um evangelho light, irmãos. Um evangelho light, bonitinho. Que hoje em dia ser cristão é tudo moda. Mas antigamente, tu é cristão, vai para a cova do leão, vem cá, vou te decapitar. Hoje em dia eu só vou na igreja se tiver bombando, se tiver isso ou aquilo. Irmãos, igreja não é um Rotary Club. Igreja não é um lugar de espetáculo. Igreja é para pregar a palavra de Deus. Eu não sou nada contra os meios de ganhar as pessoas, mas eu não vou usar massa de manobra para ganhar as pessoas ou pregar a palavra. Mas eu não gostei da sua cara. E daí? A palavra de Deus diz isso. Eu não vim para agradar, eu vim para pregar a palavra de Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Você conhece o nome de Deus? A Bíblia diz que ele é Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Ele é nós, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Deus é Deus. Moisés chegou e disse: Senhor, eu sou meio gago, eu sou isso. Irmão, pare de que eu desculpa igual Moisés. E o que eu vou falar para Faraó? O que eu vou fazer? Ele disse: eu sou o que sou. Pronto, me enviou. O Deus eu sou te enviou para você ser um agente transformador, para você viver o sobrenatural. Deus quer intimidade contigo. Deus te deu autoridade. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome,
porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te busco. Eu te pergunto, e você, irmão? E você, irmã? Você que está me assistindo, e você? Tem confiado no Senhor e na sua palavra em todas as circunstâncias? Você tem confiado em Deus? Tem confiado na palavra de Deus em todas as circunstâncias? Irmãos, ter fé nos momentos bons é muito bom, muito bonito, é fácil. Eu quero ver ter fé quando você abre aquela geladeira, abre aquele, só tem água e nem pão, nem ovo, não tem nada, só tem água. Eu já passei por isso. Eu quero ver ter fé. Um dia eu não tinha nada que comer em casa, só tinha água. Quando eu era pequeno, eu disse: Deus, tu é um Deus que mandou lá na caverna, quando Elias estava orando, os corvos trazer pão e tinha água no momento de seca. Deus manda. Irmãos, eu parei de orar e veio uma Kombi trazendo comida. Isso é fé. Porque ter fé nos momentos bons, quando você está bombando, dizer que Jesus é bom, quando a tua família está tudo bem, irmãos, quando tu está tudo com saúde, é muito bom, é muito fácil. Ter fé quando tu está bombando, a tua igreja está bombando, quando tu tem o teu carro do ano. Eu quero ver ter fé quando você está de pé, quando você não tem que comer descalço. Eu já passei por isso. Quando eu estava na faculdade, teve uma época que eu me apertei com construção, meu salário não era tudo aquilo. E construção, e faculdade, e pressão, trabalho. E chegou uma era que eu sempre gostei de pagar minhas contas certinho. E aí o que aconteceu? Eu me apertei financeiramente e disse: agora, Deus, falta R$560. Isso faz 14 anos atrás, pagar a faculdade. Eu não tenho dinheiro, e agora? E a minha esposa orou. E quando ela foi mexer na roupa, ela pegou e nenhum momento eu reclamei, irmãos. Nenhum momento eu murmurei, nenhum momento eu me acovardei. Eu não vou falar, não. Às vezes você precisa ter atitude e dizer: olha, eu não consigo. Sabe o que eu vejo, irmãos? Os cristãos estão caindo em descrédito, porque deve, não paga, não dá explicação, não falo nada, irmãos. Que Deus é esse que você serve, irmãos? As pessoas falam isso. Cristão, a Bíblia diz que se você é para ser luz do mundo, sal da terra, você tem que dar satisfação, você tem que negociar. Não pode ficar aí devendo para todo mundo, irmãos. Deus espera de nós uma fé que prevalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque vai chegar um momento, irmãos, que você vai passar luta. A Bíblia fala que Salomão, quando ele estava na época do lobo, segundo a psicologia, ele era o pegador, irmãos. Ele tinha 700 concubinas, mais as mulheres dele, ele era o cara. Depois ele chegou na maturidade, ele começou a olhar e construir, e fama, isso, aquilo, ele era o cara. Mas chegou um dia que ele chegou na idade, já da terceira idade, ele talvez olhou na frente do espelho e ele falou: vaidade, vaidade, tudo passa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem momentos que um dia tu vai estar no ápice, no alto, no monte, mas tem dias que tu vai estar no vale. Em Salmos 23 fala: ainda que andasse no vale da sombra e da morte, o Senhor estaria comigo. O que quer dizer com isso? Que a vida é um ciclo, são estações. Tem dia que você vai estar no monte, mas tem dia que você vai estar no vale. Mas aqueles que têm intimidade com Deus, que andam com Deus, eles têm autoridade. Você precisa de intimidade, você precisa de autoridade, você precisa caminhar com Deus. Em qualquer circunstância da vida, em qualquer momento da vida, você precisa estar com Deus. Porque a nossa vida, irmãos, é como uma fumaça. Acabou. Game over.
Mas o que eu estou falando aqui não é só em ter, a vida não é só ter, irmãos. A vida é uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Então o primeiro ponto, tem uma intimidade com Deus. Aqueles que rompem na fé sobrenatural têm intimidade com Deus. Segundo ponto, aqueles que rompem na fé sobrenatural andam na dependência de Deus. Segundo ponto, aqueles que rompem na fé do sobrenatural andam na dependência de Deus. Olha o que diz lá, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Elias não andava segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Diz assim então, olha lá, Deus lhe disse: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Irmãos, Elias tinha acabado de acontecer um milagre, irmãos. 400 profetas foram dizimados. Deus mandou fogo, lambeu água, o altar fez coisa. Ele podia dizer: eu sou o cara, eu sou o pastorzão, né? Olha aqui. O que Deus mandou aí? Retira-te daqui, se esconde. Sabe por quê? Ele podia ficar ali e dizer: não, agora eu vou ficar aqui. Quem é que controla a tua vida, irmãos? Quem está no controle da tua vida? Quem está na direção da tua vida? Elias não andava segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Logo em seguida, no verso 5 diz assim: Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ele se escondeu, irmãos. Deus ali sustentou ele. Então, irmãos, mediante essa atitude total de dependência de Elias com Deus, sabe o que aconteceu? Deus simplesmente alimentou. Deus alimentou Elias sobrenaturalmente com pão, carne, através de corvos. Corvos comem o que, irmãos? Carne. E tudo isso aconteceu numa época de sede, de seca e fome em Israel. Quando você está na dependência de Deus, irmãos, quando você está na direção de Deus, você não age da tua forma, do teu jeito, como você quer. Irmãos, eu não estou aqui pregando por status, irmãos. Eu não preciso de títulos, eu não preciso de placa, eu não preciso de carteira, credencial, eu não preciso de nada disso. Eu só tenho que fazer a vontade de Deus. Quando você está na vontade de Deus, quando você está na dependência de Deus, você não fica decepcionado, irmãos. Você não fica amargurado. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? É muita gente frustrada dentro e fora da igreja, decepcionado com A, B ou C, ministério A, B ou C, com fulano, beltrano. Sabe por quê? Porque são na dependência de homens. Nós temos que estar na dependência de Deus. Depender de Deus é igual um filho. O meu filho, quando era menor, ele subia no parque, lugar alto, e eu falava: pula, filho. E ele não pensava duas vezes, ele pulava, porque ele sabia que o pai ia segurar ele. Quando você está na dependência de Deus,
É igual eu já contei algumas vezes, quando eu ganhei uma bicicleta e eu andava com bicicleta de rodinha, e um dia o meu pai falou: eu vou tirar as rodinhas. Eu disse: não, pai, não, mãe, eu tenho medo. Eles falaram: não, você vai aprender. E eles tiraram a rodinha e eu comecei a pedalar. E o meu pai do lado correndo, minha mãe correndo do lado. E eu disse: não me larga. Ele disse: não estou te largando. E ele deixou e foi indo. E de repente estava segurando o guidão atrás. Já viu o sininho atrás segurando? E ele vai, pedala. De repente ele soltou e eu fui: eu estou conseguindo. E eu comecei a olhar para o lado, e conseguindo. E fui. De repente eu caí, me ralei todo, me chorei. Ele me pegou no colo, minha mãe pegou no colo, disse: ei, vem cá, calma, vamos passar metiolate, vamos passar o curativo. Para de chorar, menino, para de chorar, Pia, levanta, vamos de novo. Eu disse: eu não quero, eu estou com medo. Ele disse: filho, vai que tu vai conseguir, o pai está do teu lado, a mãe está do teu lado. E de repente, eu de novo fui lá, ele disse: vai, eu estou conseguindo. E de repente eu caí de novo, e depois fui a segunda, a terceira vez. E quando chegou na quarta, eu já estava empinando. É isso que é depender do pai. Muitas vezes nós ficamos com medos, receosos, mas o pai torce por você. Ele disse: caiu, machucou, doeu, mas não se preocupa, eu estou contigo, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso que é dependência, é de depender do pai. Não é fazer conforme nós queremos. Pare de ficar preso às circunstâncias. Pare de ficar preso ao que aconteceu, o que ocorreu. Vire a página e começa uma nova história. Deus tem algo novo para você, porque os pensamentos, os sonhos que Deus tem para nós são maiores daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E muitas vezes uma porta se fechou, muitas vezes se machucamos e nós ficamos ruminando aquilo, e aquilo vai nos corroendo, perdemos o sono, perdemos a paz. E Deus diz: ei, quem está no controle da tua vida? Quem é que está na direção da tua vida? Quem é que cuida de você? É eu, sou o Pai. Pare de ficar aí. Irmão, eu estou sentindo a unção de Deus, o poder de Deus. Deus está falando. Aí eu te pergunto: aonde que os corvos, irmãos, encontraram carne, irmãos? Se tinha sequidão, se faltava água, se faltava tudo, aonde que os corvos encontraram carne? Muitas vezes nós ficamos pensando: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E agora? O que vai acontecer? Pare de ser manhento, pare de ser resmungão. Porque toda vez que você resmungar, você vai rodear o deserto e vai ficar 40 anos. Irmãos, aquele trajeto, irmãos, era um trajeto de 11 dias de caminhada para o povo chegar na terra prometida. Você sabia disso? Era 11 dias. Mas o que aconteceu? Eles começaram a resmungar, a murmurar. O que parou aquele povo no deserto não foi os gigantes, não foi as pragas, não foi o calor, não foi as serpentes, não. Foi a língua, foi a murmuração, foi não ter a intimidade, a dependência de Deus. Eles ficaram receosos. E agora, toda vez que vinha uma dificuldade, era melhor eu voltar para o Egito. Era melhor voltar para o Egito. Irmãos, pare de querer voltar para a zona de conforto, porque muitas vezes quando vem uma luta, vem uma dificuldade, o mais fácil é voltar para a zona de conforto, onde eu me sinto melhor, onde eu sei fazer as coisas, onde eu tenho mais habilidade. Irmãos, e quando você ficar indo para a zona de conforto, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você, que é a terra prometida. Irmãos, toda vez que aconteceu quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram meio desnorteados, porque haviam traído o pecado, e veio aquelas mentes, o diabo jogando na mente deles. Olha a guerra, irmão, a confusão mental que eles estavam, a confusão que eles estavam de identidade. Mas Jesus disse: me ama, me ama, me ama. Então vai, apacenta minhas ovelhas, vai, pregue e pesque. Então os discípulos foram lá. Jesus diz: vocês pescaram a noite toda, não foi? Então joga do outro lado, vai de novo. Mas já pescamos, não. Eles não falaram nada, foram lá e pegaram o peixe.
E quando eles foram ver, irmãos, Jesus estava onde lá? Assando peixe, irmãos. Voltaram para a zona de conforto. Quem é que sabia pescar ali, irmãos? Quem era que sempre sabia pescar? Um só, né? O outro era fiscal da fazenda. O outro era médico. O outro era o quê? Só um sabia. Alguns só sabia pescar. Os outros foram na onda. Quando você não sabe quem você é, quando você não tem intimidade com o Pai, quando você não está dependendo do Pai, você vai, igual Maria vai com os outros. Você vai para a zona de conforto. Você retrocede. Oh, coitado. E você vai para trás. E vai murchando, vai murchando. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você tenha dependência dEle. Você está entendendo? Amém ou não amém? Irmãos, quando você está na dependência de Deus, você não vai se preocupar. Os pássaros, a Bíblia fala que eles não se preocupam o que vão comer amanhã. Não estou dizendo para você ser irresponsável, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não é para você trabalhar, vou ficar esperando aqui e eu continuo. Não estou dizendo isso, irmãos. Hoje Deus te deu mecanismo, capacidade, inteligência para você ir atrás do seu pão cada dia. Mas era um momento difícil. Os corvos trouxeram o pão da onde? Carne onde, irmãos? Se a terra estava seca, irmãos, não tinha água, da onde saíam as águas do ribeiro? Não era sequidão, a Bíblia não fala que não tinha água, não tinha pão, não tinha carne. De onde saiu isso, irmão? Irmãos, a fé vai dizer que vieram do próprio Deus. E isso veio, irmãos, veio do próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus provedor do seu povo. Quando nós cremos em Deus, as explicações não são necessárias, pois a fé descansa nas promessas de Deus. É isso que Deus prometeu. Mateus 28, 20. Todos os dias estarei com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você depende de Deus, quando você confia em Deus, depender de Deus, irmão, é experimentar das suas maravilhas. Sabe o que eu aprendo, irmãos, com isso? Sabe o que eu tenho vivenciado? Deus não precisa de dias favoráveis para se mover de forma sobrenatural. Eu vou repetir para os irmãos: Deus não precisa de dias favoráveis para se mover de forma sobrenatural. Ah, pastor, o Covid, o tempo, isso, aquilo, a economia. Irmãos, Deus não precisa disso. Deus é Deus. Ele cuida do seu povo. Então aqueles que rompem na fé sobrenatural, terceiro ponto, ousam crer e praticam a fé. Ousam crer e praticam a fé. E eu já vou logo encerrar, irmãos. Então, dentre as muitas características que tinha Elias, uma que nos chama a atenção é que ele cria e praticava a fé. Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 9. Vemos mais uma vez o Senhor direcionando a vida de Elias, quando manda a casa de uma viúva pobre em Sidom, fora das fronteiras de Israel. Lembra a farinha e o azeite da botija? Quem conhece a história? Ela falou: vou fazer só um pouquinho, um bolinho, e depois nós vamos deitar e vamos morrer, porque amanhã não tenho certeza. Mas Elias cria e praticava a palavra e a fé, irmãos. Olha o que diz lá ainda no 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é em Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, chegando lá, Elias começa a agir com uma fé sobrenatural. A viúva era muito pobre, tinha um único filho.
A viúva só tinha um pouco de azeite e farinha. E mesmo assim, Elias manda preparar um bolo para ele primeiro. Esses dias eu estava na reunião de pastores e o pastor Bernardo falou algo muito pertinente, irmãos. Que nós temos que ter mais autoridade no nome de Jesus. Vamos orar por cura, irmãos. Vamos orar por libertação. Temos que orar, irmãos. Jesus disse que quem crê fará sinais maiores que ainda que eu fiz. Então nós temos que crer. E muitas vezes a gente fica assim: será? Irmãos, tu vai orar e quem vai fazer é Deus. A obra não é tua, a obra é do Espírito Santo, a obra é de Deus. E às vezes a gente fica: será que vai acontecer? Irmãos, Deus te deu autoridade em nome de Jesus. Então ore. Mas precisa ter intimidade, precisa ter oração. Mas eu não sou santo, eu não sou pastor. Irmão, em nome de Jesus, ore. Ore. Deus usou o profeta Elias. E ele, na fé sobrenatural, disse para aquela viúva que nem farinha e nem azeite iriam acabar. Irmãos, mas era a única mulher a comprar, não tinha nada, estava tudo. Imagina o mercado. Lembra quando veio aqueles primeiros momentos da pandemia, ano passado? Uma loucura no mercado, começou a faltar tudo, parecia o fim do mundo. Chegava lá, não tinha mais nada. Imagina aquela época, irmãos. Acabou o mundo, né? Sequidão, não tem nada. Só tinha um pouquinho de farinha que ela estocou, um pouquinho de azeite. E aí o profeta diz assim: ei, faz um bolo primeiro para mim. Talvez alguém que não tem fé, que alguém que começa a dizer: é verdade, eu não vou dar oferta na igreja, eu não vou dar o dízimo porque eu vou enriquecer o pastor, eu não vou acreditar porque a igreja tem muito. Irmãos, pare de dizer isso, porque quando você retém na casa de Deus, quando você retém, quando você deixa de ter fé, irmãos, você não alcança a bênção de Deus. É que a mulher, que a mulher fez? Ela não questionou. Ela só falou assim: eu só tenho um pouquinho de farinha, mais um pouquinho de farinha e azeite, mas então eu vou fazer. E ela fez. O que o profeta falou? Não vai faltar na sua casa. Não vai faltar. Não vai acabar. E aquele alimento não faltou. E deu para alimentar aquela viúva, o seu filho e o seu profeta por muitos dias. Daí você disse: mas agora está tudo certo. Que milagre, né? Tem quando acontece um milagre, você fica fica, né? Você cresce. Irmão, sabe o que aconteceu depois? O filho daquela mulher morreu, da viúva morreu. Viúva, a mulher não podia trabalhar naquela época, não tinha voz nem vez. O filho que tinha que cuidar da mãe, que tinha que manter a casa depois, ele era o responsável. Então a única fonte de renda que podia manter ela viva por mais anos era o filho. Morreu, acabou o recurso agora. Tem um ditado que diz assim, né? Um provérbio popular: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas se orar, se buscar o Senhor, quem tem que correr, quem tem que fugir é o diabo. Quem tem que fugir é Satanás. Quando você orar, quando você jejuar, quando você dizer em nome de Jesus, quem tem que correr não é você, é o diabo, é a enfermidade, é tudo que tem que sair, é o mal. Elias orou a Deus e o seu filho é trazido à vida novamente. E para concluir, Deus tem chamado para vivermos no sobrenatural. Ele deseja que experimentemos grandes milagres e conquistamos uma vida espiritualmente abundante. Então aqueles irmãos que rompem com fé sobrenatural, eles têm que ter intimidade com Deus, andam na dependência de Deus e ousam crer e praticam a fé. Glória a Deus. Eu quero orar com os irmãos agora. Se coloque de pé.
Glória a Deus. Pastor Terezinha, tu consegue dirigir para minha oração? Aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos neste momento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Eu creio que essa palavra falou conosco nesta noite. Uma palavra tremenda para os nossos corações. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. A Tua palavra, Deus, foi pregada. Ó Deus, que ela venha de encontro com a nossa vida. Com cada um que está aqui nesta noite, Pai, que possamos, Pai, ainda quando sairmos deste lugar, lá nos nossos lares, Pai, refletirmos, Pai, sobre esta palavra. Essa palavra, Senhor, que foi tremenda, que vai de encontro, Senhor, com a vida de cada um. Daqueles também, Senhor, que nos assiste nesta noite. Aqueles, Pai, que estão nos seus lares agora, neste momento, com seus olhos fechados, Pai. Eu te peço que o Senhor agora, Pai, visite cada um. Visita, Pai, esta família. Visita, Senhor, agora os filhos. Para que, Deus, um milagre aconteça nesta noite. Foi pregado, Senhor, sobre fé. E nós cremos, Pai, que quando nós temos fé, Senhor, o milagre acontece. Então nesta noite, Deus, entra com providência na vida do teu filho, na vida da tua filha, para que o milagre aconteça. Aquele que está buscando, Pai, uma cura, uma libertação, uma renovação, Pai, que o Senhor nesta noite venha operar o milagre, Senhor, através da fé deste homem, através da fé desta mulher, Pai, porque Tu és o Deus do impossível, que a Tua palavra diz, Pai. E nós estamos aqui num propósito nesta noite, Pai, e nós queremos receber a cura, nós queremos receber o milagre, queremos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, nesta noite. Entra, Senhor, neste lar, visita agora o doente, o enfermo, visita aquele que está oprimido, aquele que está com depressão, aquele que está sofrendo, Senhor, aquele que precisa nesta noite, Pai, de um milagre. Vai de encontro com essa família, vai de encontro com este homem, com esta criança, com este jovem, com este adolescente, com este idoso, Senhor, que necessita nesta noite de uma cura, Pai. Ó Deus, visita cada um nesta noite, Pai. Visita, Senhor, cada um, Pai. Abençoa teus filhos que estão aqui nesta noite também, Pai. Que eles possam receber o milagre, que eles possam receber aquilo que eles vieram buscar nesta noite, Pai. Eu não conheço o coração de cada um que está aqui nesta noite, mas a Tua palavra diz que Tu és um Deus que nos conhece, um Deus que nos sonda, Pai. Então agora neste momento vai de encontro com essas vidas, Pai, com essas vidas que estão aqui nesta noite te buscando, orando, clamando, Pai, vai de encontro agora, Senhor. Tu és um Deus tremendo, um Deus de poder, um Deus que tem operado, Jesus. E nós, Pai, pedimos as Tuas bênçãos sobre cada vida, Pai. É isso que nós te pedimos, e é isso que nós te agradecemos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, amém. Gostaria de chamar o pastor Marcos, o pastor Bertoldo. Glórias a Deus. Filho e filha de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Nós queremos orar pelas ofertas de missões. Cada terceiro domingo do mês, na Igreja do Evangelho Quadrangular, a oferta que é destinada à salva, ou alguma oferta especial com esse propósito, é destinado para a missão. 50% é destinado à missão internacional, ou melhor, 50% fica no estado e 50% a nível nacional. Daquilo que é destinado a nível nacional, 50% é destinado à missão internacional, fora do Brasil, e os outros 50% é dentro do Brasil. Hoje a Igreja Evangélica Quadrangular está investindo bastante na área norte do Brasil, um pouco carente em algumas regiões. Aqui para o sul tem bastante
bastante igrejas já. Então, quando você ofertar no terceiro domingo do mês, você sabe que a tua oferta tem esse destino. Amém? Eu gostaria que você segurasse na sua mão a sua oferta. Levanta a sua mão tendo ou não oferta. Vamos orar a Deus. Pai querido, aqui estão os teus filhos que têm o propósito, Pai, de investir. Nós sabemos, Senhor meu Deus, que o Senhor é dono do ouro e da prata, mas o Senhor colocou na mão da sua igreja, dos seus filhos, a missão de levar as boas novas, a salvação do Senhor Jesus, a transformação das vidas, e isto na unção do teu Santo Espírito e na nossa vontade de levar a tua palavra, vai acontecendo, assim como aconteceu conosco quando alguém dirigiu a tua palavra ao nosso coração, e nós aceitamos e recebemos, e pouco a pouco a nossa vida foi sendo transformada pelo Senhor, e continuará sendo até o dia em que nós formos recolhidos ou nos tornarmos a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, nós oramos pelos propósitos que mês a mês são colocados na missão. Nós oramos, Senhor meu Deus, por aqueles que serão alcançados, e sabemos, Pai, que muitas vezes pessoas que servem a espíritos demoníacos são tocadas pelo teu poder e são alcançadas por essa oferta, Senhor meu Deus, que é lançado na salva, que sustenta um missionário no campo missionário, e ele vai e alcança essas vidas onde nós não podemos, mas com a nossa contribuição nós estamos presentes. Por isso, Pai, nós queremos consagrar esta oferta nesta noite e pedir que o Senhor abençoe, que ela seja canalizada com propósitos, que ela seja levada, Senhor meu Deus, com propósitos, e vidas sejam transformadas, para que o Senhor tenha a oportunidade de abençoar também estas pessoas. Nós oramos, Pai, e consagramos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Assim seja. Amém, amém e amém. Se você tiver uma oferta, pode colocar aqui na salva, na gasofilácio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quero já dar os finalmente. Quero agradecer vocês que nos visitam, vocês que nos assistem. Quarta-feira, irmãos, nós temos o nosso culto com as mulheres, né? Mulheres intercessoras, mulheres transformadas, às 19h30. Você é nossa convidada, né? Venha, participe. Às sextas-feiras nós temos as nossas células, né? Nossa célula não tem sido presencial devido a pandemia ocorrido, né, irmãos? Então nós estamos fazendo online, então pelo Meet, nossa líder de célula, Rose. Então entre em contato conosco. E domingo nós temos os nossos cultos. Então não deixe de participar, né? Não deixe de estar envolvido na casa de Deus. Irmãos, nós estamos com um grande projeto de entregar cestas básicas aqui na igreja. Temos muitas famílias que precisam, não só produtos necessários como arroz, como feijão, café, mas também produtos de higiene, leite. Temos crianças, fraldas. Então nos ajuda, irmãos, para que possamos estar contribuindo e ajudando pessoas que todos os dias vêm, batem em nossas portas, pedindo para que possamos estar ajudando. Então a igreja é uma igreja que não para, que trabalhe, né, nossos canais de comunicação, no Instagram nós temos IEQ _, que é aquele tracinho lado, Bom Retiro, é o nosso Instagram. O nosso YouTube, depois dessa transmissão do culto, nós vamos estar colocando, já tem algumas também dos cultos de quarta-feira. IEQ Bom Retiro Joinville, IEQ Bom Retiro Joinville, YouTube. No Facebook, Igreja Evangélica Quadrangular Bom Retiro.
né? Então temos esses canais e todos os dias temos colocado conteúdos, colocado uma palavra para edificar também os irmãos. Também tem um grupo de transmissão. Essas 2 semanas eu fiquei um pouquinho meio off, né? Eu não compartilhei com os irmãos, mas eu sempre compartilho todas as manhãs uma reflexão da palavra de Deus, aonde Deus tem colocado no meu coração, tem sido bênção. Então você que quer essas reflexões, deixe seu contato para que você receba. Acesse nosso canal no YouTube, Igreja Evangélica Quadrangular Bom Retiro. Acesse nosso Instagram, nem todos ainda têm o Instagram, mas é IEQ_ Bom Retiro. E também nosso Facebook, amém? Glória a Deus. Você é nosso convidado então quarta, sexta e domingo. Estenda sua mão em direção ao seu lar, em direção à sua casa. Deus maravilhoso e santo, te agradecemos por essa semana que se inicia. Te agradecemos por tudo que tu tem feito por nós esse mês, né, nesses anos, Senhor, pelo cuidado. E eu tenho uma palavra que fica guardada no meu coração, Ebenezer, que até aqui tu tem nos ajudado, até aqui tu tem nos sustentado, até aqui tem estado conosco. Deus, guarda o lar, guarda a casa, Senhor, dos meus irmãos, aqueles que nos assistem, ó Deus, aqueles que estão presencialmente, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa casa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Ó Deus, a tua palavra diz que tu guarda a nossa entrada e nossa saída desde agora e para sempre. Que tu venha nos guardar, que tu venha nos livrar nossos trajetos, ó Deus, a nossa vida, em nome de Jesus. E que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. E de paz, e Deus abençoe, uma ótima semana. Glória a Deus.